A gente tá envelhecendo, né? Todos nós, assim. Desde o momento que a gente nasce até a gente morrer, a gente tá envelhecendo. A não ser que a gente seja Benjamin Button, que nasce velho e morre jovem. A ordem natural é que a gente envelheça. E se a vida for muito bem vivida, a gente vai ficar muito velho. Comecei esse papo pelo meio, eu acho, porque eu tenho tido muitas reflexões nos últimos tempos. Eu comecei a gravar mesmo vídeo pra esse canal, que já é uma ideia tão antiga, mas que eu ficava engavetando, porque acho que eu tinha medo de me ver errando, mas mais ainda que os outros me vissem errando, sabe? Na terapia esses dias, a gente falou sobre eu tá me libertando de algumas amarras, algumas dificuldades, me libertando gradativamente, de pouquinho em pouquinho, mas tem uma coisa específica que aconteceu na minha infância, que é, eu sou atriz, e quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu fiz um teste pra uma novela, e eu fiquei ali entre as finalistas, sei lá, entre as 3 finalistas. E no final eu não fui selecionada. Eu não consigo te afirmar se eu não era boa o suficiente. Eu acho que era mais por perfil mesmo, assim. A menina que foi aprovada tinha muito mais o biotipo que eles estavam esperando pra novela. Porque tem isso, tá, gente? Pra quem não entende de como funciona a televisão, são muitas e muitas e muitas minúcias pra se escolher um personagem, né? Um ator pra um personagem. E às vezes o ator é muito bom, mas ele não tem o perfil. E isso pode ser idade, pode ser tipo físico, pode ser sotaque, pode ser... Enfim, pode ser muitas coisas, tá? Ou pode ser peixada mesmo, que alguém é filho de alguém e facilitou o processo. Mas enfim, não necessariamente as pessoas não conseguem porque elas não são boas. Às vezes elas têm um perfil que a televisão não tá querendo muito, né? Hoje a gente tem uma diversidade maior, mas enfim, é mais ou menos assim que funciona. Mas, voltando ao assunto, eu fiz esse teste, fiquei entre as selecionadas, mas não fiz o papel. E isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Eu lembro de muito pequena ficar fazendo os episódios da novela pra minha mãe e pro meu pai, pra mostrar pra eles que eu sabia fazer, que eu conseguia decorar o texto, sei lá. E aí, sensato da parte dos dois, eles me deixaram um tempinho sem fazer teatro e eu voltei a fazer um pouquinho maior. Desde então, eu não deixei de ser atriz. Eu fiz muitas coisas como atriz. Mas eu nunca fiz coisas que eu considerasse realmente relevantes. E de fato, eu não sei se exatamente são. Porque num país como o nosso, que menospreza tanto a arte, você dizer que você é ator e você não tá na novela, é tipo, tá. Sou integrante de um canal aqui no YouTube, onde a gente faz vídeos de humor e espiritismo, uns vídeos de sketch, bem divertidos, se vocês quiserem conhecer o Amigos da Luz. E a gente tem um público bacana, né? E hoje em dia, a gente com a coisa da internet, né? As pessoas estão realmente divididas em bolhas, assim. Às vezes você tem uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores que você não faz ideia de quem seja. Também sou maquiadora. Acontece muito de ser chamada às vezes pra falar, vem maquiar fulano de tal. E aí eu chego lá, vejo que fulano de tal é super famoso, mas eu não fazia ideia de quem era. Por que eu tô falando isso? Porque eu entendi que para muitas coisas na vida, ou eu preciso ser a protagonista, ou eu não faço. Como se a vilã não tivesse importância, como se a coadjuvante não tivesse importância, como se o personagem que faz um papel menor não tivesse importância. Não sei se é tão claro de entender, mas eu comecei a perceber que eu fico comendo pelas beiradas nas coisas da minha vida, porque ou eu sou a protagonista, ou se a coadjuvante não me importa. E aí, que é lógico, a gente tem que ser protagonista da própria vida, né? Mas esse protagonismo, na verdade, é o protagonismo da perspectiva do outro. Porque, digamos, se eu tenho esse canal aqui e eu falo e eu tenho um público, eu sou a protagonista daqui. Mas eu não sou a protagonista do YouTube. Eu não sou a protagonista da novela das 9. Então, de que perspectiva eu sou a protagonista? E que protagonismo eu tô querendo fazer? Chegar aos 40 tem me feito pensar em muitas coisas. E aí eu falei de envelhecer, porque sim, tem o peso de idade, de marca no corpo, de noção de passagem de tempo, mais palpável de finitude, sabe? De ver os seus envelhecendo. A minha mãe, esses dias, eu fiz uma foto tão bonita dela e ela falou,
Filha, mas só tem ruga. Eu tô toda pelancuda. Eu falei, mãe, você tá velha, mas você tá linda. A velhice não é feia, né? E a gente é muito cruel com a velhice. Mas esse vídeo é sobre isso, mas é mais do que sobre isso. É sobre o tempo que a gente perde não fazendo as coisas que a gente quer fazer, esperando o aval dos outros, esperando que alguém te dê a oportunidade. E quando a gente pisca, o tempo passou. Eu, com essa coisa da atriz, né? Isso me marcou muito. E, enfim, voltei a fazer teatro logo depois e tudo mais. Fiz um curso muito interessante no segundo grau, que era de técnico em artes cênicas, que foi um curso muito interessante que montou numa escola que já não existe mais, chamada Instituto Brasil, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Só teve a minha turma. E aí o colégio também já não ia muito bem das pernas e tal. Enfim, o colégio fechou e o curso encerrou e tudo mais. Mas foi um curso tão especial, assim, eu fui tão sortuda, porque isso é tão pouco comum. Mas eu fiz esse curso todo preocupada se eu deveria ou não fazer artes cênicas na faculdade também. Porque, ator não ganha dinheiro, como é que eu vou viver? E não sei, será que não é melhor eu fazer uma outra coisa? E fiquei nessa crise, descobri o curso de cinema, fiquei uns 6 meses, assim, né? Terminei o colégio em dezembro, fiquei 6 meses pensando, e no meio do ano, meu pai tava me pressionando pra começar a faculdade. E eu decidi que eu não ia fazer artes cênicas, que era o meu sonho, aqui na Unirio, no Rio de Janeiro. E escolhi fazer cinema, porque eu queria ter uma profissão que não saísse muito ali daquele... que fosse artística, né? Técnica e tal. Fiz cinema, aprendi caracterização, fui virar maquiadora. E há pouco tempo fui fazer as contas e eu tenho 16 anos de maquiadora. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade de cinema, ainda muito perdida do que eu ia fazer na técnica, porque na verdade eu queria ser atriz. Mas eu era habilidosa com maquiagem, com figurino, com arte e tal. Até que me falaram de uma oficina de caracterização na Globo, eu fui lá, me inscrevi, passei e virei maquiadora na Globo inicialmente. Era tudo assim, vou fazer isso um tempo. Vou fazer isso um tempo aqui pra ver no que dá. E quando eu me dei conta, eu tinha passado 16 anos. E aí, assim, não parei de fazer teatro, gente, é isso. Eu faço parte dessa companhia que antes de ser Amigos da Luz era Mira Guri, a gente fazia teatro infantil em escola. Depois virou uma companhia de teatro espírita, mas eu não tava fazendo parte porque eu tava fazendo faculdade. E aí, tempos depois, a gente criou o canal no YouTube. E aí, eu fiquei de atriz do canal. E nos últimos 5 anos, eu tenho rodado com a minha peça de teatro. Enfim, faço teatro. Mas eu costumo dizer que eu também sou atriz. Mas eu ganho dinheiro com maquiagem. Eu tenho sempre dificuldade. Por quê? Sei lá. Por que eu tenho tanta dificuldade de assumir que isso é ser atriz? Talvez esteja dentro de mim até hoje que tinha que estar lá na Globo. Gente, isso aqui não é não é nenhum tipo de drama. É muito pelo contrário. É pra gente se apropriar das nossas histórias. Não quer dizer que se eu nunca pisar o pé na Globo como atriz, que eu não sou atriz. Não quer dizer que você não, sei lá, não trabalhar no maior hospital que você queria trabalhar como médico, não quer dizer que você não seja médico, né? Eu acho que a gente precisa entender a nossa história. Quando a gente começou essa companhia de teatro Mira Guri, que a gente fazia teatro escola, e pra quem não sabe, teatro escola, projeto escola, é teatro nas escolas, teatro educativo. Quando a gente começou, a gente ensaiava no bar da mãe de uns amigos nossos, da tia Margot. E o nosso público era família, parente, crianças do bairro, mas os caras do futebol que iam beber cerveja, a galera que cantava no karaokê, eles assistiam a gente, eles davam moral pra gente. E era engraçado, mas a gente começou assim. E eu lembro que a gente precisava preparar material para poder vender a companhia nas escolas, né, passar credibilidade. Então a gente vestiu um monte de figurino, fez um monte de foto mambembe, montou no computador. Gente, não tinha internet, não tinha essa facilidade com o computador que tem agora. Quer dizer, tinha internet, claro que tinha internet, mas não do jeito que é hoje, né? E rede social, por exemplo. E é isso, a gente começou assim, improvisando os nossos textos, improvisando os nossos figurinos, ensaiando num bar. E aí esses dias
que eu voltei a me apropriar da atriz, porque eu preciso... Parece psicanalista, não sei se vocês estão ligados na psicanálise. Quando os psicanalistas, eles vão fazendo formação em psicanálise, e aí eles precisam se autorizar a psicanalistas. Ou seja, você precisa acreditar que você tá pronto pra atender, porque é um processo muito mais pessoal do que o aval de alguém. E aí, eu fui fazer esse curso de preparação de atores e tal, pra poder criar coragem pra fazer teste, pra mandar material, porque eu tenho esses bloqueios. Me firmei tanto como maquiadora que eu tenho dificuldade de falar pras pessoas que me conhecem como maquiadora que eu também faço trabalho como atriz. Enfim, uma louca, gente. É isso. Eu fui fazer um curso de preparação de atores pra o quê? Me autorizar a atriz. E aí esse curso mexeu muito comigo, assim, eu descobri o quanto eu amadureci em cena, o quanto eu sou boa, o quanto eu sou potente. Isso me deu uma validação, sabe? Mas eu me validei e eu fui aberta pra esse curso. Porém, a gente, da nossa companhia, a gente tem um espaço cultural, hoje. Nesse espaço cultural tem um teatro de 100 lugares, tem uma sala de podcast, enfim, tem algumas coisas. E aí, que no final de semana que eu fiz esse curso, tava tendo a apresentação de uma companhia de teatro infantil, adolescente, infanto-juvenil, assim, no espaço. E a gente abriu o espaço pra essa companhia se apresentar e tudo mais. E aí eu fiquei assistindo aquele monte de jovenzinho, adolescente, com o frescor de quem tá começando. E me reacendeu uma coisa de tipo assim, gente, acho que falta isso, falta juventude, falta esse frescor da juventude, de conviver com essa juventude. E essa animação que eu tive lá atrás, quando a gente tava ensaiando em bar. E aí que eu vi nesses jovenzinhos ali no teatro, e eu e o meu amigo cuidando de cozinha, e os meus amigos, né, cuidando de cozinha, cuidando da luz e não sei o quê, a gente se olhou e a gente se viu naqueles jovens, mas com uma diferença muito grande. Que o que a gente tinha quando a gente era adolescente pra ensaiar, jovem, era um bar. Eles têm um teatro que a gente tá proporcionando. Vocês entendem? E aí eu comecei a pensar em tudo que eu conquistei. Que legal que eu fiz cinema, porque eu adoro estar num set de filmagem e ficar olhando a coisa toda acontecer. E eu lembro do quanto eu sonhei novinha em estar na televisão, enquanto era uma coisa muito bizarra pensar em atravessar a tela. Eu lembro de, por exemplo, assistir Torre de Babel, não sei se vocês estão ligados nessa novela, mas Torre de Babel tinha uma cena que eles filmavam um prédio de baixo, assim, e eles não iam até o topo. Assim como Muppet Babies, que era um desenho que também a babá só aparecia do joelho pra baixo, e eu sempre encostava na televisão pra tentar ver o restante. Era uma vontade de entrar na televisão, e aí hoje eu viro e mexo, tento fazer isso, assim, a gente tá tão cansado, tão esgotado do dia a dia, do trabalho, não sei o que, tão acostumado, que eu tenho tentado me lembrar, assim, cara, eu sonhei em fazer isso, eu trabalhei na Globo, eu trabalhei em cinema, mesmo que eu não estivesse como atriz, eu tô trabalhando onde eu queria trabalhar, eu queria estar aqui, eu sempre quis estar aqui, preciso levar em consideração aquela jovem que sonhou com isso e que batalhou por isso. E que decidiu em algum momento não fazer artes cênicas pra fazer cinema, mas com uma consciência muito interessante e muito madura de pensar na Loini do futuro. Nessa Loini adulta de tipo, você pode seguir atriz, mas eu vou te dar outra possibilidade aqui pra se a coisa apertar, você ter com que trabalhar. Olha que linda que eu fui. E olha que consideração que eu tenho que ter comigo mesma, sabe? E enfim, olhei pra esse teatro cheio de jovens e pensei assim, que legal! Mesmo que a gente não seja o protagonista da novela das 9, a gente venceu na vida, a gente tem um teatro e a gente pode proporcionar que pessoas que estão começando, não necessariamente ensaiem num bar, não que isso não tenha o seu valor, mas a gente pode oferecer um teatro, a gente tem um acervo de figurino. Enfim, eu tô muito numa fase querendo me apropriar da minha história, sabe? Da minha trajetória. E eu acho que isso tem tudo a ver com a idade, tudo a ver com o amadurecimento. E eu tenho tido uma pira de ficar pensando nessa Loini jovem. E o que eu queria contar pra ela? Falar, você arrasou. Você arrasou de ter escolhido isso aqui, facilitou pra caramba a Loini do presente. E eu tenho pensado muito na Loini do futuro. O que eu tô preparando pra ela? Que terreno que eu tô semeando pra ela colher lá na frente? Porque, cara, nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas.
E eu não tô falando sobre egoísmo, sobre pisar nos outros, muito pelo contrário. Se todo mundo se cuidar de ser feliz, cuidar da própria saúde, ninguém vai sobrar pra ninguém, ninguém vai fazer mal pra ninguém, até porque gente feliz não incomoda, né? Tô aprendendo a ser generosa comigo mesma, sabe? E é isso, assim, eu quero deixar coisas gostosas e boas pra Loeni do futuro. Então, tudo que eu tenho sentido medo ou resistência agora no presente, eu penso, bom, se eu não consigo fazer pra Loeni de agora, eu vou fazer pra Loeni do futuro. No mínimo pra ela ter, sei lá, se esse canal não bomba, no mínimo daqui a alguns anos eu vou olhar pra isso e vou ficar orgulhosa, porque eu tentei, porque eu me arrisquei. Eu quero que os anos passem e eu perceba que eu cresci, que eu evoluí, que eu envelheci, porque eu tô viva, sabe? E as marcas do tempo, eu não quero esconder elas do meu rosto. Eu quero me apropriar delas. Eu quero ter a cara da idade que eu tenho. E eu quero contar a história que eu quero contar. Faz sentido? O tempo tá passando, sabe? Muito rápido. Muito rápido. Eu não sei se a gente tem a ideia de que o tempo tá passando mais rápido ou se ele tá realmente passando mais rápido, porque a gente tá tomado por muita coisa, por muita informação o tempo inteiro. Mas ele tá passando muito rápido. E eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quantos anos eu vou viver? Será que eu tenho mais 10? Mais 20? Mais 30? Mais 40? Mas eu não quero olhar e falar, caramba, passaram 30 anos e eu não percebi. Eu quero sentir que até que eu sinta assim, nossa, passaram 30 anos. Falar, cara, mas eu vivi intensamente esses 30 anos. Talvez por isso eu não tenha visto o tempo passar. Ver os meus pais envelhecer tem sido muito louco. Muito louco. Ver os meus tios envelhecerem tem sido muito louco. Olhar pra história deles e pensar se eles aproveitaram o que eles tinham pra aproveitar, sabe? Se eles fizeram tudo o que eles queriam fazer. Acho que o que me inspirou mais a estar gravando esse vídeo agora é que eu tô com uma tia que eu amo muito, assim, que ela é minha segunda mãe, num CTI, num estado crítico, que a gente tá torcendo de verdade que ela saia dessa. Mas eu fiquei pensando muito sobre a história da minha tia. Ela tem 71 anos. E ela é uma garota, assim, tipo... E eu fiquei pensando se ela aproveitou tudo que ela podia aproveitar. Eu fiquei pensando em toda a história dela. Quando ela foi mãe, como ela foi mãe jovem, e como ela entrou no mercado de trabalho, como ela conseguiu terminar os estudos com um filho pequeno. Sabe assim, coisas que eu sei... Eu descobri que eu sei muito pouco da minha tia, embora eu saiba muito. Será que ela aproveitou? Será que ela tem muito mais pra aproveitar? Será que a vida vai dar mais uma chance pra ela? Mas será que eu tô aproveitando a minha? Porque o meu tempo também tá passando. Eu não tô com 71, mas eu tô com 39. E eu não sei, pode parecer papo de coach, mas é isso, assim, a vida tá passando, a gente tá envelhecendo, a gente tinha que estar um pouquinho mais preocupado em viver, verdadeiramente, e com qualidade, sabe? Quando eu falo de viver com qualidade, de aproveitar a vida, de aproveitar e fazer as coisas que a gente ama. Eu sei que isso é um privilégio, não é todo mundo que pode fazer isso, mas se você tem chance de olhar pra sua vida e de fazer diferente... Pelo amor de Deus, vamos tirar essas cascas, vamos tirar essas máscaras, vamos tirar essas amarras que não deixam a gente fazer o que a gente quer e vamos viver! Vamos viver! E voando bem alto, me abraçar pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo e me dá a força pra